gostaria de agradecer pelo convite de estar nessa banca de defesa final, né? Eu agradeço e já parabenizo, né, tanto a Gemima quanto a Sulian, pelo amadurecimento da pesquisa desde a qualificação, né, em termos de organização do texto, em termos de posicionamento a respeito da sujeita, né, que escreve, da sujeita da narrativa apresentada nessa dissertação. Foi muito bom, né, ver esse resultado potente, consistente e, por que não dizer, muito bonito, né? Uma dissertação em artes cênicas em fina sintonia com debates que mobilizam gente de vários outros saberes, sabe? Isso, inclusive, é algo que lá na frente eu vou te chamar a atenção para que você, inclusive, reflita, né, sobre que contexto é esse em que a sua pesquisa não só é possível, como também ela é amparada por um desejo que atravessa autoras e autores, mas também públicos, né? E que tem produzido várias obras, né? Que alimentam, nesse momento de tanto conservadorismo, tanta negação, é importante que a gente perceba também, né, que essa onda reacionária, ela é resultado também da ampliação das vozes, né, e de passos dados na direção de não uma concessão de voz, né? Não se trata do resultado de foi dado voz a sujeitos. Sujeitos conquistaram voz, e, inclusive, ao conquistar essas vozes, reeducaram outros sujeitos a ter ouvidos e olhos para ver e ouvir, né? Para além da chave capacitista que essas palavras possam mobilizar, né? Nesse sentido, eu acredito que a leitura do seu texto, seja entre pessoas da área das artes cênicas, quanto de outros campos, outras frentes, né, de produção de saber, serve como uma inspiração, né? Vai inspirar, porque existe uma série de paralelos, né? E eu fico imaginando, eu fiquei vendo o resultado desse trabalho, né? Inclusive refletindo sobre o processo, né? E o quanto que essa sua pesquisa se conecta, por exemplo, com estratégias de elaboração e estimulação de reflexão e reposicionamentos de memória e de sujeitos, né? Por exemplo, na exposição Reintegração de Posse, Narrativas da Presença Negra no DF, a gente encontrou no arquivo público uma fotografia de uma menina, né? Uma menina negra com uma bolsinha de uma companhia de viagem, de companhia aérea de viagem. Ela foi tirada no aeroporto. E lá na narrativa da história das bonecas, né? Das bonecas, eu falei, gente, é muito louco, porque se casa essa videonarrativa da Gemima, e as pessoas tiravam muita foto com o totem da menina e querendo saber que histórias essa menina teria a contar, né? Porque é uma figura anônima, porque no arquivo não existe nenhuma identificação
particular dessa pessoa, mas esse exercício que você faz com a videonarrativa, ela pode, né, se ancorar numa série de metodologias, né, de provocação, de reflexão, sobretudo de desnaturalização da ausência. Eu falo isso porque a gente trabalhou muito com o cruzamento de duas bases, né? Dois espaços geraram os documentos com os quais a gente trabalhou nessa exposição, que foram o Arquivo Público do Distrito Federal e Acervos de Família. E quando eu vi o seu trabalho, o quanto que esse revisitar da sua história familiar fez com que você conseguisse acessar o material e elaborasse a partir do material do arquivo numa chave que, inclusive, dialoga bastante. Você falou do Coutinho, né? E tem tem um cineasta que me serviu de inspiração, o nome dele é Thomas Allen Harris. Atualmente ele é professor da Universidade de Yale, né? E ele tem uma metodologia de provocação de memória e reelaboração a partir de álbuns de família, fotografias de família, que acho que para suas reflexões futuras, né, essa coisa da construção, né, da performance e tudo mais, poderia ser algo interessante. E como que esses exercícios, acho que é importante a gente registrar, né? Esses exercícios que estão acontecendo, né? Eles têm eles têm uma potencialidade de sensibilização que muitas vezes a gente não tem um controle, mas, ao mesmo tempo, por dialogar com desejos que são compartilhados na contemporaneidade, eles podem ter resultados mais diversos, né? Eu fico pensando, né, o quanto que você tem um diálogo com a bibliografia que está falando, primeiro, essa ilusória representatividade total, né, no filme de Batom e Poeira, né? E que você falou, peraí, ok, são mulheres, mas você tem um silenciamento muito marcante aí que precisa ser questionado. Mas daí você vai e investe nisso e chega aos outros trabalhos, dialoga com trabalho sobre a representação das mulheres no cinema e chega a obras como a saga das Candangas Invisíveis, isso. E é curioso que como essas mulheres, como esses trabalhos permitem a gente desnaturalizar ausências, né? E em pensar assim, a variedade das figuras femininas que estão aí para serem trabalhadas, né? Em outras edições, né? Nesse processo mesmo, recentemente, né? Desses impactos de sensibilização. Uma senhora chamada Alta Maria de Jesus já foi promulgado, enfim, esse título de cidadã honorária, é a primeira vez que isso é feito a primeira vez que essa honraria é dada a uma pessoa cuja trajetória é marcada por seu vínculo com religiões de matriz africana no DF, e isso teve a ver com, justamente, né, um esforço mobilizado dentro da exposição e que iluminou algo que você também está fazendo. Na verdade, você potencializa, né, essa potencialização. Acho que seu trabalho é uma potencialização do que, em alguma medida, está presente no esforço anterior do arquivo público, né?
Eu acho que deixar evidente essa conexão, esse trabalho articulado entre as diferentes áreas, em alguma medida, pode até te anistiar das limitações que você possa ter em relação aos debates historiográficos, né? Porque a gente não tem o diálogo interdisciplinar não te torna uma pessoa que tenha domínio sobre como os campos em específico estão lidando com esses desafios. Mas, ao mesmo tempo, é importante que se perceba, né, essas conexões para que não se cometa algumas injustiças. Mas antes de eu falar dessas injustiças, eu gostaria de destacar a maneira como você organizou os capítulos, é uma maneira original, bem elaborada. Eu achei bastante rico essa constante articulação, como própria metodologia de pesquisa e criação, né? Esse cruzamento entre os saberes sistematizados na universidade e esses saberes que muito aparecem aqui como registros de memória, mas que também são saberes constituídos nessas análises tecidas aí a partir das vivências. E aí eu senti muita falta mesmo, de você até cita trechos, poemas da Conceição Evaristo, mas não incorpora, né, o debate sobre escrevivência no seu trabalho, né? Eu queria até entender quais são as possibilidades que você enxerga para isso no futuro, porque escrevivência, oralituras, né? Leda Maria Martins, que vem do teatro, né? Eu achei que essas duas pensadoras, elas estão alimentando, ainda que não tenha sido registrado no seu trabalho, em especial a Leda Maria Martins, com oralituras, né? Ela tem impactado essa elaboração sobre a performance, sobre o teatro no Brasil, que valeria muito a pena você trazer para o seu repertório, né? Ainda mais com essa sede que você tem de estabelecer esse diálogo que faça justiça a intelectuais que estão aí formulando, né, possibilidades mais ampliadas de lidar com experiências, né? Esse conceito tão caro no seu trabalho, né? De todo modo, eu destaco que tanto a introdução quanto o capítulo 4 aquela coisa, é o começo e o fim da sua dissertação são os pontos de maior destaque nessa escrita, e eu acho que tem a ver com o fato de aquilo que você promete no começo tem uma realização efetiva, né, que a gente consegue testemunhar e analisar, sobretudo no capítulo 4. E aí eu entro para a necessidade de se fazer justiça. Tá? Tem algo que, sobretudo porque o seu trabalho tá lidando, né, o tempo todo está mobilizando categorias como memória, história, etc. Tem eu entendo, né, que você fala em história oficial como o espaço gerador o espaço gerador e, ao mesmo tempo, o objeto que atesta, né, a legitimidade do seu trabalho. Mas, a gente não pode trabalhar com essa chamada história oficial, né,
como se ela desse a medida do que é a historiografia hoje, né? Ainda que essa imagem diga muito do que as pessoas entendem sobre o que é história, né? Pelo amor de Deus, não mantenha essa história oficial com letras maiúsculas, porque isso visualmente é um endosso à legitimidade desse enquadramento, né? Que é muito perigoso. Além disso, né, por mais que essa matriz narrativa, eu chamaria a história oficial, acho que é importante marcar, o que você chama de história oficial como uma matriz narrativa compartilhada por força de um costume, né, constituído num país com as características do Brasil, né? Isso precisa ser dito com todas as letras para que as pessoas também não fiquem com a impressão de que se trata de uma especificidade de Brasília ou do Distrito Federal, né? Isso que você está falando tem a ver com o fato de que no Brasil como um todo, né, os sujeitos da sua reflexão, as mulheres, né, essas mulheres que têm uma dimensão complexa, né, elas são tratadas, né, como a expressão máxima do não sujeito da história, né? E isso aí é algo que precisa ser inclusivo para que você consiga dar a dimensão de como isso está sendo enfrentado. É importante que você vá lá e reconheça, por exemplo, o que tem sido produzido dentro da história social, né? Em especial dentro do GT, Emancipações e Pós-Abolição. É um campo da historiografia que, inclusive, lida muito com a documentação produzida até mesmo nas artes, né? Esses esforços de reconhecimento da cena, né? Eu acho que isso ajudaria até para ampliar esse repertório de referências das artes cênicas no Brasil, né? Acho que valeria a pena você acompanhar. E tem algo muito interessante, tem um artigo de um historiador chamado Álvaro Pereira do Nascimento, em que ele formula uma categoria chamada de paradigma da ausência, né? Esse paradigma da ausência, eu acho que ele sendo mobilizado por você num trabalho como esse, te fortalece seu argumento de que o problema não é a inexistência dessas pessoas, e sim como a gente se acostumou, né, a contar esquecendo. Contar, lidar com o tempo esquecendo sujeitos específicos. E como existe uma historiografia que está abrindo caminhos. E sintoma disso, Gemima, e é preciso fazer mais justiça ao que você já faz no seu trabalho, é o professor Elias Manuel da Silva naquele arquivo, né? Aquele arquivo, sem o Elias, as pessoas têm a impressão de que você só vai encontrar ali documentos sobre Lúcio Costa, Israel Pinheiro, Juscelino e Oscar Niemeyer. Mas, justamente pela maneira como ele, inclusive, tem habilidades de fazer leituras a contrapelo do acervo que está disponível no arquivo, é que você encontrou sintonia com aquele espaço que em outros contextos não encontraria. O professor Elias, ele é uma espécie de sintoma de um movimento que é mais amplo e que não apareceu no seu trabalho, porque você se fixou justamente nessa história, nessa chamada história oficial.
a gente, ainda mais no nosso campo, que a gente lida com esses sujeitos, né? Pessoas negras, pessoas indígenas, mulheres, né? Enfim, toda essa complexidade, né? E aí você tem todos os atravessamentos. É, é, é importantíssimo que a gente fale da história que a história já conta. Porque esse endosso ao poder silenciador, né, ele precisa ser questionado, porque não é por acaso, né, que você tem encontrou as referências bibliográficas que você já utiliza nesse trabalho, né, que inclusive tem coisa ali da história. A título de registro de uma recente produção bibliográfica que poderia ser incorporada ao seu trabalho, recentemente eu publiquei um artigo com a professora Andressa Marques um livro intitulado Fazendo História Pública, né? Falar de história pública é importante porque a história pública tem sido um espaço, inclusive, onde essa reflexão ampliada sobre narrativas não excludentes, ou pelo menos com compromisso não excludente, tem alcançado um público ampliado. E quando eu te digo da importância dessa consciência dos esforços que estão sendo feitos em diferentes lugares, e não esse discurso de que eu estou fazendo o meu sozinho diante da ausência nos outros lugares, isso é importante porque se a gente começa a trabalhar, imagina isso que a gente tem aqui. Eu venho de uma experiência é, da história, pensando expografia, você traz um material de artes cênicas que dialoga com o audiovisual e que casa com essa experiência, e tudo isso casa com o esforço de uma museologia, de uma arquivologia, e se a gente, inclusive, demonstra essas conexões e faz justiça a esse movimento, a gente, inclusive, amplia o público, né, dos nossos trabalhos, né? E aí eu gostaria de registrar que, recentemente, foi defendida uma tese, né? O título é bem eloquente, no Dilacerar do Concreto, defendido pelo historiador Guilherme de Oliveira Lemos. Foi uma tese defendida na semana passada, mas ele tem um artigo publicado um pouco tempo atrás, e tem também o TCC do Marcos Santos sobre a Associação dos Incansáveis Moradores de Ceilândia, em que há até uma documentação de uma produção discursiva poética de uma mulher negra que traz esses registros de memória que poderia servir de repertório para ações aí futuras. Agora vamos para algumas questões, já provocações em termos de justamente isso. Você assumiu esse desafio de pensar com base não só de uma maneira paternalista, né? E você está aí nesse esforço de elaboração, considerando na verdade, tradições intelectuais que também foram afetadas por essas práticas de silenciamento, exclusão, etc. Interseccionalidade é uma categoria cara ao seu trabalho, pelo que a gente vê. Só que eu acho que precisa dar uma adensada nisso, porque você cita a Carla Cotirene, e a Carla Cotirene, por mais que ela tenha toda a legitimidade para estar no seu trabalho, ela a, a,
a ponta de um iceberg que segue escondido, né? É importante, não dá, assim, não é questão de imperialismo fazer justiça a essas autoras, ainda mais que a produção, a tradução para isso, né? Já houve tradução. Então, você pensar, isso aqui precisa estar na sua bibliografia, Patrícia Hill Collins, né? Interseccionalidade, a Sirma Bilge é coautora desse livro, né? Sem Patrícia Hill Collins não dá, até porque ela é alguém que, inclusive, demonstra, né, o alcance da interseccionalidade como uma matriz de pensamento-ação que implode a marginalização de sujeitos, e isso é ação, produto de mulheres negras. Não é um sujeito aleatório que formula a ideia de interseccionalidade, né? Nesse sentido, não se trata de algo formulado para servir como substituto de outras categorias pretensamente totalizantes, mas justamente problematizar os limites dessas pretensões a partir de uma alteração, né, inclusive dos propósitos, né? Isso há uma potência, né, para forçar análises orientadas por sujeitos complexos a partir de interseccionalidade que acaba passando despercebido por abordagens que tendem a reendossar uma centralidade de determinados sujeitos, né? Tem esse livro da Patrícia Hill Collins. Eu acho que, inclusive, para esse diálogo com a performance, esse livro aqui também ele é muito importante, Pensamento Feminista Negro, que também é da Patrícia Hill Collins, né? Um desdobramento disso, nesse livro, uma das elaborações que vem, você tem uma categoria chamada de imagens de controle, né? Esse debate sobre imagens de controle, que inclusive a Winnie Bueno, ela desenvolve nesse livro aqui, né? Numa interlocução com algo semelhante ao que a Carla faz, mas sendo ainda mais explícita, é um diálogo direto com a autora, não é uma tentativa de estou elaborando um conceito não, é um diálogo, é uma construção, inclusive, horizontal entre duas autoras, e elas, inclusive, assim, se reconhecem e trabalham, né? Eu acho que isso potencializa o debate, porque essas elaborações sobre imagens de controle o debate ele tem ele abre muitos caminhos para essa reflexão sobre a performance, né? Sobre como a gente trabalha, problematiza cenicamente esses jogos de poder, né? Isso pode te ajudar, né? Ao mesmo tempo, é importante também você investir nas críticas aos usos controversos e aos esvaziamentos da interseccionalidade. E aí eu te recomendo a leitura de uma feminista, ela assim se intitula, Feminista Decolonial, ela é uma referência do movimento de mulheres negras, o nome dela é Oti Curiel. Ela é da República Dominicana, né? Mas nesse momento, ela nasceu na República Dominicana, né? Não deixou de ser dominicana, mas a essa altura do campeonato, Oti virou uma mulher de fato da diáspora, e a gente Oti é do Brasil, Oti é da diáspora negra, então, enfim, é uma figura bastante importante para que você acompanhe, sem falar, obviamente, né, de Sueli Carneiro, né,
o próprio debate sobre epistemicídio que ela desenvolve na tese dela, né? Tá aí para te ajudar nessa reflexão. Da mesma forma, Jurema Werneck, sobre esses lugares das Ialodês, a tese dela já foi publicada, né? Foi publicada ano passado. Isso vai te ajudar, inclusive para que alguns deslizes, como que eu identifiquei aqui destaquei aqui na página 79, quando você fala, inclusive, é óbvio que você está fazendo um diálogo muito honesto, né? E bem intencionado. Aí você fala, portanto, é necessário um olhar atento sobre as formas de agir do sistema capitalista patriarcal, que se apropria de pautas legítimas e identitárias para continuar perpetuando seu domínio sobre corpos oprimidos. Essa frase, a gente problematiza ela em a partir de diferentes palavras. Pautas identitárias é uma categoria que, via de regra, ela tem sido utilizada para circunscrever e diminuir a relevância da afirmação desses sujeitos. Até porque identidade não é algo que marca a existência dos, lamentavelmente, enquadrados como outros, né? Essa alteridade compulsória, na qual circunscritas pessoas negras, indígenas, mulheres, sujeitos não heteronormativos, enfim, isso faz parte de um jogo de poder, reduzir tudo isso à pauta identitária, que inclusive esconde, né, o quanto que você tem jogos de hierarquização dessas mesmas identidades, em que uma não é objeto de uma profunda crítica, né? É algo que faz com que, a despeito das boas intenções de muitos decoloniais, etc., né? Feministas de diferentes vertentes, muitas vezes a gente acabe voltando para um endosso a uma centralidade da figura branca, eurocêntrica, enfim, o sujeito máximo ali, o sujeito expressivo do chamado norte global, né? Que, inclusive, entende que atuar pela alteração desse jogo de poder é conceder voz e controlar o jogo da voz. Isso é um problema, né? Nessa frase também, eu queria te questionar. Eu sei que a gente está aqui nas artes cênicas e que essa categoria corpo, ela tem um sentido muito especial, mas eu queria te provocar a fazer uma leitura do seu texto em que você problematize em que medida tratar corpo como sinônimo de pessoa, né, é algo que te ajuda a romper com regimes de desumanização dos sujeitos com os quais você está trabalhando, né? Eu acho que em alguns momentos a força estaria mais no uso de um substantivo com força de marcação de humanidade viva e não como um objeto em ação, sabe, em movimento, posto em movimento, né? Eu tenho tido cada vez mais dificuldade de lidar com essa categoria corpo, né? Porque ela me parece emergir muito de um espaço de sujeitos que não têm a sua humanidade contestada. Logo, eu posso lidar com
a minha corporeidade como um objeto a ser mobilizado. Porque a minha humanidade não é questionada, então eu posso trabalhar com o corpo dessa maneira. Para pessoas negras, indígenas, LGBT, a gente precisa ver se é tranquilo usar as palavras da mesma maneira. E aí, por fim, lá na página 70, você fala assim: já os pobres, em sua maioria negros, foram jogados na periferia, nas cidades satélites mais distantes, sem um mínimo de infraestrutura, o que se equipararia, salvos exageros, a senzalas. Bom, como alguém que investiga sobre experiências negras, em alguma medida experiências indígenas, para além desses enquadramentos limitadores, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar como essa fixação nas imagens da escravidão dificulta enxergar gente negra como sujeitos de muitas temporalidades? E sujeitos de uma mesma temporalidade que vivenciaram experiências diversas. Eu digo isso porque o desafio de trabalhar em qualquer área na atualidade com racismo é realmente lidar com as suas maneiras de fato, ter se constituído como um dado estruturante dessa sociedade. Pensando, inegavelmente, raça e gênero são eixos estruturantes de desigualdades numa sociedade como a brasileira, e a gente fala, mas por força da negação disso, a gente tem uma dificuldade muito grande de visualizar como isso tem se dado. E essa ideia de fixar, bom, se eu estou falando de desigualdade que afeta a população negra, eu obrigatoriamente fixo esses sujeitos nos lugares da escravidão, eu perco de vista que a precariedade da cidadania e da liberdade de gente negra no Brasil tem a ver com o fato de que a gente não consegue imaginar essas pessoas disputando justamente cidadania, direitos, cidades, como sujeitos legítimos para tanto. Porque o sujeito escravizado, por não ser cidadão, ele não é entendido como aquele que reivindica o lugar, reivindica a voz. Tanto é que, durante o período escravista, para uma pessoa escravizada lutar por sua liberdade na justiça, ela precisaria constituir uma representação. Ela mesma não poderia entrar com isso. Em compensação, sujeitos, pessoas negras nascidas livres ou libertas, elas tinham condições de fazer isso e fizeram. O fato de a gente não transformar em equivalência cidades satélites, senzalas, a gente inclusive apaga, né, as agências dessas pessoas, né, que é justamente o que você não quer fazer, você quer evidenciar essa agência. Então, a gente precisa refletir. E isso tem a ver, Gemima, justamente com o acompanhamento de uma historiografia, que eu vou te dizer, pode inclusive te tirar das ciências, das artes cênicas e de colocar na historiografia, porque é algo que é de uma potência, são tantas imagens, né, que a gente tem extraído desse recente esforço de releitura da experiência brasileira, experiência das Américas ou Améfrica, para dialogar com Lélia Gonzalez, né? Ou mesmo numa escala atlântica, global, etc., né? Que efetivamente faz com que a gente tenha que ampliar o nosso repertório, né? De projeção a respeito desses sujeitos no passado, né?
para que a gente elabore esses diálogos que são tão caros para isso que você está construindo de maneira tão brilhante, né? Faltou um detalhezinho aqui de coisa técnica, mas é convite, inclusive, para essas alterações de chave, né, na nossa cabeça. Eu estou cada vez mais convencida de que nós, pessoas que estamos comprometidas com o reconhecimento da produção de sujeitos negligenciados, a gente precisa abandonar essa chave de referência bibliográfica de autor, ano, página. Porque não é, inclusive é isso, né? Se apresenta como autor e o sobrenome, né, muitas vezes apaga a nossa possibilidade de enxergar o nome completo e identificar que não estamos falando só de homens, né? E quando a gente inscreve uma pessoa, uma autoria dentro do texto, é importante que a gente, em alguma medida, identifique. Eu falo isso porque, embora, né, nesse esforço agora de sempre estar revisitando, toda vez que eu pego um trabalho que pega esse sistema, eu sempre estou indo lá olhar, peraí, deixa eu ver se a mulher se é homem, se a mulher se é homem básico. E a depender do que está escrevendo, deixa eu ver qual é a cara dessa pessoa, né? Eu já tinha lido um livro que você cita, da Cida Bento, conheço a Cida Bento, só que eu não conhecia a Iraí Carone, que é psicóloga, né? Eu fui descobrir, lendo o seu trabalho, por força desse reencontro com que o seu trabalho me proporcionou, que Iraí Carone também é uma pesquisadora negra, né? E se a gente está nesse esforço de, peraí, vamos entender que o mundo não é essa normatividade excludente, a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de produção do nosso texto, que acho que ele ganha, né? Isso, inclusive, te ajuda a não cometer deslizes que são muito comuns em quem usa esse sistema de autor, ano, página e deixa as referências bibliográficas apenas lá para o final, que muitas vezes você cita não é um problema seu, mas assim, aconteceu algumas vezes no seu texto. Você faz a referência, no que a gente vai lá para o final e procura, lá não está. Trabalhar com esse sistema facilita, inclusive, a gente engolir referência bibliográfica, né? E eu acho que esse regime de citação, né, faz com que a gente visualize melhor, porque seu trabalho é um trabalho cheio de referências femininas, né? E garantir isso não só lá no final, porque muitas vezes a gente não fica indo e voltando, né? Deixar isso ali na nota de rodapé garantiria a visualização dessa presença que nos é muito cara. Em resumo, eu acredito, avalio que esse seja um trabalho que demonstra que o Instituto de Artes tem produzido gerações de reflexão de muita relevância, né? Que coloca esse cruzamento. É muito interessante isso que vocês fazem, a gente está caminhando para que esse tipo de esforço se torne mais natural na história, mas essa reflexão que gera possibilidades de uma elaboração artística que garanta esse diálogo, que potencialize a participação do público na construção da arte, né, que reposicione sujeitos que teoricamente seriam só públicos e um público passivo como um público participativo, né, com identificação ou distanciamento, não importa, mas é um público que intervém na produção da arte, e isso é de uma riqueza, e seu trabalho aponta para o avanço de algo que a sua orientadora te dá regra e compasso, mas você também já tem feito o seu próprio riscado, né? Então, eu parabenizo por esse trabalho e aprendi bastante com ele.
Então, eu agradeço por isso.